Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração, guarde também a tua mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, estamos de volta, graças à vontade do Senhor, trazendo conhecimento. E este conhecimento, ele vem através da meditação na Palavra de Deus. Hoje é quinta-feira. É dia 18 de maio de 2023 e o tema que nós estamos tratando esta semana é a visão da batalha dos anjos. Queridos, vamos à leitura da palavra de Deus que hoje está em Daniel e o capítulo é o 11. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 20. E será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele e reinará poderosamente. Seu domínio será grande, mas ao fim de alguns anos eles se aliarão e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue e os que a tiverem trazido e seu pai e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar e virá com o exército e entrará na fortaleza do rei do norte e operará contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses, com as suas imagens de fundição, com os seus objetos preciosos de pratas e ouro, levará cativo para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte e entrará no reino o rei do sul e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças e virá apressadamente e inundará e passará adiante e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. A multidão será tirada e o seu coração se elevará, mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo, não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muitas riquezas. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão, e o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte. E os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. E estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição, e dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os retos. Assim ele fará e lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado, e em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha.
Louvado seja o nome do Senhor. Uma leitura um pouco extensa, mas ela se faz necessária. Queridos, o tema deste vídeo é a visão do conflito entre os reinos. Olha, a descrição segue se referindo aos conflitos entre os reinos da Síria e do Egito, conforme o versículo 5, com consequências gravíssimas para a Palestina, porque ela ficava no meio do caminho entre as duas nações, sendo ali uma passagem obrigatória de caravanas comerciais. Era uma espécie de corredor que dava acesso ao sul, o Egito, e ao norte, a Síria, e ao leste, a Arábia e também a Síria. Era um território muito, mas muito estratégico. A Síria era dominada pela dinastia Seleucida, como já vimos em vídeos anteriores, né? Este era um daqueles quatro generais que herdaram os reinos após a morte de Alexandre o Grande. Nós já falamos sobre isso. Assim chamada porque quem iniciou o domínio depois da morte de Alexandre foi Seleuco, um de seus generais. O Egito e a Palestina viram estabelecer-se neles a dinastia dos Ptolomeu, nome recebido de Ptolomeu, que era outro general de Alexandre o Grande. O Egito e a Síria passaram muitos anos em batalha, sem que houvesse um vencedor declarado. Ocorreu então uma tentativa de acordo. Antíoco II da Síria repudiou a sua mulher, deserdando os filhos dela, e casou-se com Berenice. Berenice era filha de Ptolomeu II do Egito, conforme o versículo de número 6. O casamento político não durou muito. Por quê? Depois da morte do pai de Berenice, esta então foi mandada de volta para o Egito, e Antíoco II voltou à sua primeira esposa, chamava Laodice, a qual, além dela envenenar Antíoco, matou também a Berenice. O filho mais velho de Laodice reinou na Síria com o nome de Seleuco II. No Egito, quem estava reinando era Ptolomeu já III, que decidiu invadir a Síria, conforme o versículo 7 e 8, a qual tentou um contra-ataque sem sucesso, conforme o versículo 9. O conflito continuou, e quem sofreu muito com isso foi o povo de Deus, situado ali bem no meio do caminho, conforme o versículo 14. O versículo 14 menciona o fato de os povos aliados ao Egito, entre eles os judeus, se rebelarem contra ele e assim contribuírem decisivamente para a grande vitória da Síria. O plano da Síria era impor seus domínios, conforme o versículo 16, derrotando totalmente o Egito, mas foi impedida pelos romanos porque nessa época já haviam entrado em cena. A estratégia seria executada por meio de outro casamento político, conforme o versículo 17. Assim sendo, Antíoco o Grande deu então sua filha Cleópatra em casamento a Ptolomeu V, tentando com isso influenciar, através dela, o governo no Egito. Mas tal influência não aconteceu. Mas isso é um assunto para uma outra ocasião. Vamos parar por aqui e vamos para o próximo vídeo, que irá concluir esse nosso raciocínio dessa semana. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.